Galera, boa tarde, vamos lá, né? Como eu disse a vocês, eu vou mudar um pouco a abordagem dessas videoaulas. Eu vou fazer videoaulas mais curtas, tá? Para facilitar mais o entendimento de vocês. Então o processo agora é o seguinte: eu gravo uma videoaula curta, vou pegar até slides desse aqui que normalmente era dado numa aula toda, vou dividir em 2, 3 partes, gravo, publico para vocês. E aí a gente marca um encontro via videoconferência para sanar as dúvidas, beleza? Então aqui a gente começa os assuntos novos, tá? Foram assuntos que não foram ministrados em sala, mas serão repetidos quando essa quarentena acabar e o calendário acadêmico for retomado, beleza? Então nessa aula aqui a gente vai ver as introduções de processo, tá? Vai falar sobre processo, o que é um processo, como ele é montado, e aí daqui para frente eu vou orientando vocês como vocês devem proceder, tá? Então só para deixar claro, teremos 2 encontros na semana. Vocês vão só assistir minhas aulas, o que eu vou publicar para vocês. E no segundo momento, teoricamente, sei lá, vamos imaginar que eu publique a aula na terça. Aí eu dou até a quinta para vocês assistirem. E na quinta a gente se encontra para eu tirar as dúvidas. Vai ficar mais fácil para gravar vídeos mais curtos e vocês conseguem assistir com mais facilidade, beleza? Então nessa aula de hoje a gente vai começar a estudar sobre processos, tá? Essa aula aqui, ó, ela é dividida em 2 partes. Então vamos imaginar que vai ter parte 1.1, que vai ser o que a gente vai ver hoje, e depois 1.2. Depois vai vir a parte 2, que eu vou dividir também. Vai ficar 2.1 e 2.2, beleza? Então deixa eu só apagar aqui. Então, como eu disse, essa primeira parte aqui, ó, esses primeiros conceitos a gente vai chamar de 1.1 e esse segundo conceito aqui de 1.2, tá? Então nessa aula a gente vai ver o que é um processo, tá? E as partes do processo. Isso aqui serve para entender como um processo é montado e que informações um processo carrega para poder ser executado, beleza? Na segunda parte a gente vai ver os estados do processo, que aí já entra nas partes de execução, de como que o processo de fato é executado, beleza? Então vamos lá, o que é um processo? Qual a definição de processo? Tá? Então, Ctrl+C, Ctrl+V qualquer aí, um processo computacional ou um programa, né, em execução, ou simplesmente processo, pode ser entendido como uma atividade que ocorre em meio computacional, usualmente possuindo um objetivo definido, tendo duração finita e utilizando uma quantidade limitada de recursos computacionais. Esquecendo essa lenga-lenga toda, você tem que entender o seguinte, que todo o processo ele tem um objetivo definido, ele nasceu para executar alguma instrução, tá? Ele tem uma duração finita. Duração de quê? Duração de tempo de processamento. Eu não posso passar a minha vida toda sendo processado. Então o processo ele tem um objetivo definido e ele tem uma hora para terminar, tá? E outra coisa importante é a quantidade limitada de recursos computacionais. Que recursos são esses? Lembra que a gente estudou que quando os sistemas operacionais saíram do ambiente monotarefa e foram para o multitarefa, ou monoprogramável e multiprogramável, o sistema operacional teve que gerenciar de forma organizada os recursos compartilhados. Que recursos são esses? Então eu tenho aqui processador, basicamente, né? Processador, memória principal, tá? Principal, e os dispositivos de entrada e saída. Pode ser um disco, pode ser uma placa de rede ou de som. Então os processos que usam esses recursos aqui, eles vão ter acesso a quantidade limitada de recursos. Eu não posso ter um processo ocupando todo o meu tempo de CPU. Eu não posso ter um processo executando toda a minha memória. Se isso acontecer, os outros processos que precisam ser executados simultaneamente não vão conseguir ter suas instruções lidas pelo processador. Consequentemente, algum recurso que você está querendo usar não vai conseguir ser executado, e aí vai ter, tá demorando a abrir meu navegador, travou para instalar o jogo. Então essas coisas começam a acontecer. Por quê? Porque eu não estou conseguindo usar
todo o meu recurso compartilhado de forma igual para os processos. Como isso pode acontecer? Eu tenho pouca memória RAM na minha máquina, tá? Ou eu tenho um processador mais lento e preciso executar uma instrução mais complexa. Então tudo isso faz parte do universo que envolve o conceito de processos, tá? Então vamos lá. Então eu tenho 3 partes de um processo. Imagina um processo como um conjunto de 3 partes que nós temos que conhecer, tá? Então eu tenho o contexto de hardware, que isso aqui está vinculado a informações relacionadas de uso do processador, tá? Então o processador vai usar informações que estão nesse contexto de hardware. Eu tenho o contexto de software, que basicamente são informações de uso do sistema operacional, tá? E eu tenho espaço de endereçamento, que são informações relacionadas à memória principal, tá? Então aqui vou ter um conjunto de atributos de uso do processador. Aqui eu vou ter um conjunto de atributos de uso do sistema operacional. Aqui eu vou ter um conjunto de atributos, esse aqui são poucos atributos, mas de uso da memória principal, tá? Então o que é um processo? É um conjunto de atributos que fornecem informações, ora para o sistema operacional, ora para o processador e ora para a memória principal, tá? Então imagine um processo como um conjunto dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes tem alguma relevância para alguma fase do processamento, tá? Então, contexto de hardware. O que tem no contexto de hardware? Basicamente, conteúdo dos registradores, tá? Que vão fazer com que o processo saia da memória principal e seja alocado dentro dos registradores que a gente viu que existem lá dentro do processador para ser executados, tá? Existem alguns registradores específicos: o Program Counter, ou contador de instrução, o Stake Pointer, ou apontador de pilha, ou o Program Status Word, que é o registro de status. Importante aqui é o registrador de status também. Todos são relevantes, mas esse cara aqui vai dizer se qual o estado que está o processo, tá? Isso aqui é importante para um negocinho chamado multiprogramação, que necessita de um negócio para poder criar um negocinho chamado concorrência. Eu não consigo executar todos os meus processos simultaneamente, mas eu tenho uma porrada de processos para ser executado. Então meu sistema operacional precisa criar um mecanismo de concorrência para que eu possa processar tudo teoricamente ao mesmo tempo. Beleza? Então são essas informações que existem no contexto de hardware, tá? E eu tenho... no livro, no capítulo 2, eu já mandei o livro para vocês, tem um resumo, tem mais detalhes desses registradores aqui. A gente já deu isso em aula quando estava vendo a parte de conceitos de hardware e software, mas é sempre bom dar uma lidinha, passar por esse capítulo aí, por esse item do livro, porque reforça e ajuda a fixar melhor um pouco o conhecimento, tá? Lembrando, essa aula é um pouco mais rápida mesmo, é um pouco mais dinâmica, mais solta. Vocês vão assistir, pausar, voltar aí quantas vezes quiserem para a gente tirar as dúvidas mais lá na frente, tá? E aí eu tenho uma simulação de como a concorrência acontece, né? Então imagina que eu tenho o processo A sendo executado, tá? Ele está no estado de executando. Então o processo B foi chamado para ser executado o processo B. O que acontece? Como que se dá isso? Os conteúdos dos registradores do processo A são armazenados, tá? Eu carrego o conteúdo nos registradores do processo B, executo esse cara, e depois que esse cara passar pela fase de execução e eu quiser voltar para o processo A, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o processo A. Eu salvo o conteúdo deles e carrego o processo A e vou executando. Se aqui tivesse um processo C, ele ia acompanhar a mesma coisa. Ora ele ia estar executando, ora ele ia ter os registradores carregados, depois eu entro em executando de novo, e esse fluxo aqui fica acontecendo constantemente entre todos os processos que existem no sistema operacional, tá? Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui, e aqui ele mostra, ó, o sistema operacional gerencia a mudança
gerencia a mudança, que é base da implementação da concorrência. O que é concorrência? Eu consegui executar vários processos ali concorrendo os mesmos recursos, tá? Então, primeiro, é salvar o conteúdo dos registradores do processo que está deixando a UCP. Então, o processo A que está executando, nesse caso aqui ele está na fase de execução, eu preciso salvar esses conteúdos, tá? Por quê? Porque eu carrego os conteúdos do processo B, executo, e aí agora eu quero voltar a executar o processo A. Então eu faço agora o que eu fiz com o processo A, eu faço com o processo B. Eu salvo o seu conteúdo, carrego o conteúdo de A que foi salvo nessa segunda fase aqui e volto a executar. Beleza? Então esse fluxo fica acontecendo constantemente. Quem define quem vai ser executado? Um negocinho chamado prioridade, que é um dos atributos que a gente vai estudar do contexto de software, tá? Não é Counter-Strike não, viu? Cambada de viciado. Beleza? Então pronto. Entende aqui que a gente vai passar mais para frente. Então tem um contexto de software, tá? Quais são os atributos? Que atributos eu tenho armazenado no contexto de software que são relevantes para a formação e a execução do meu processo? Então eu tenho, por exemplo, o número máximo de arquivos que ele pode abrir simultaneamente. Eu tenho prioridade de execução. Eu tenho o tamanho de buffer. Eu tenho uma série de ações que estão alocados na parte de contexto de software do meu processo. Tá? Uma série de atributos, uma série de informações que são de uso do meu sistema operacional. Tá? Então, por exemplo, eu tenho identificação, que é o PID do processo, tá? Que é a identificação única. Deixa eu apagar aqui. É a identificação única dentro do meu sistema operacional. Por que tem que ser única? Porque quando eu saí do ambiente monoprogramável e fui para o multiprogramável, que eu tive que implementar vários processos sendo executados ao mesmo tempo, eu tinha que saber quem era quem. E uma forma de saber quem é criando uma identificação única. Qual foi a identificação única que os caras criaram? O PID. Se você vier aqui, ó, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se vai melhorar. Colo F0. Pode ser que melhore. Se eu botar aqui task list /v, eu vou ter aqui, ó, todos os meus processos que estão sendo executados. Deixa eu botar só task list porque o /v foi pesado, viu? Pronto, tá. Tudo isso aqui, ó, esses números aqui, ó, o processo do PowerPoint, o processo do OBS que eu estou gravando, ele tem esse número aqui, ó. Esse número aqui, lá em cima, vai ser a identificação do processo, é o PID. E uma informação que eu tenho relevante aqui também, ó, é quem criou o processo, que é o UID. É o usuário, a identificação do usuário, aqui é a identificação do processo. Nesse cara aqui, eu tenho aqui ó, o nome do usuário que criou, tá? Eu tenho a autoridade NT, que é um usuário do Windows, tá? E se eu for mais lá para baixo, ó, vai ter aqui a autoridade NT, mas vai ter, por exemplo, o meu usuário, tá? Do meu sistema operacional. Então esse cara aqui, ó, foi quem criou esse processo, beleza? Então essas duas informações estão dentro do contexto de software, do meu processo. Uma outra informação que tem lá são as cotas. O que são as cotas? É o número máximo de recursos que esses caras podem usar. Como eu disse, é a obrigação do sistema operacional limitar isso aí. Tá? Então se eu dou recurso infinito, esse processo vai usar recurso infinito e os outros processos não vão poder ser executados. Então número de arquivos abertos, número de operação de entrada e saída, número de processos, de subprocessos, de threads que podem ser criados pelo processo PI. A gente vai estudar isso direitinho mais na parte 2. Tá? Então tudo isso são informações que estão no contexto de software. Existem outras, mas essas são as mais relevantes. Tá? Prioridade e o limite de recurso que esses caras vão poder usar na hora de sua execução, tá? Eu tenho também os privilégios, e privilégios eu me divido em 3 partes. Eu tenho privilégios que afetam o próprio processo. Por exemplo, eu criei um processo e esse processo pode se finalizar, então eu posso executar uma instrução dentro do próprio processo. Eu tenho processos
que afetam os demais processos. Por exemplo, eu tenho um processo do Word que eu mando ele imprimir e o Word vai executar um processo que vai executar a impressão. Então é um processo chamando outro processo. Então são privilégios que são dados a alguns processos. Eu tenho uns processos que afetam o sistema operacional. Normalmente são alterações, como diz aqui entre aspas, mais poderosas, né, que são executadas basicamente pelo root, que é o usuário administrador no Linux, e o administrador ou administrator, dependendo da linguagem que você está usando, no Windows, tá? Então são super usuários, são tidos como super usuários que têm poder de fazer alguma atividade mais, digamos assim, incisiva dentro do próprio sistema operacional, como desativar um recurso, atualizar, desligar o sistema operacional. Quando vocês estiverem no P5, vai ter uma disciplina lá de gerência de sistemas, alguma coisa assim, gerência de sistemas para a internet, sei lá, como, eu acho que é isso mesmo, que vão ter algumas atividades administrativas dentro do sistema operacional que só vão conseguir ser realizadas se você tiver com um super usuário desse, ou com o root quando a gente estiver trampando com Linux, ou com o administrador quando a gente estiver trampando com Windows. A gente vai ver essas duas coisas, eu vou trabalhar esses dois mundos com vocês lá no P5, tá? E eu tenho também um espaço de endereçamento. Espaço de endereçamento, basicamente, lembra que a memória ela é compartilhada? E eu criei várias células na minha memória. Lembra que a gente já falou isso quando estava estudando conceitos de hardware e software? Então cada célula dessa aqui vai estar armazenando um processo, tá? Então cada célula dessa tem um endereço. E lembra que eu tenho que sair, aqui é a memória principal. Lembra que eu tenho que sair da memória principal para ir para o processador, para ele poder ser executado? Isso aqui é o barramento, qual é? Valendo Big do verde. Tomara que você tenha falado, viu? É o barramento, processador, memória. Então eu tenho esse cara aqui, por exemplo. Esse cara tem um endereço. Então quando chegar a hora dele processar, a unidade de controle vai informar o MAR e o MBR, né, que a gente vai usar esses dois carinhas entram em ação. O conteúdo desse cara aqui vai para buffer e depois vai para dentro do registrador. Então esse conteúdo aqui tem que ser protegido, tá? Eu não tenho que ter problema de ir catar um processo que está aqui e ele não tá onde está sendo indicado. Então o espaço de endereçamento indica em que célula da memória principal o processo está alocado, beleza? Então no final das contas, deixa eu limpar aqui, porque aqui a gente vai ver parte de gerência de memória, tá? Gerência de memória, a gente vai ver mais lá na frente, indica quais são os blocos que estão livres, porque vai chegar um processo novo aqui para ser executado, e o sistema operacional vai perguntar para a gerência de memória e vai dizer: brother, onde é que eu aloco esse processo? Eu preciso de um espaço aqui, por exemplo, de 2K. Então o sistema operacional vai perguntar 2K. Então tem a partição ou célula aqui, tá? Tem a célula ou partição, ele tem uma tabela que gerencia isso, ele vai olhar, pô, tem um de 5K, velho. Beleza, só tem essa, tem. Aí esse processo de 2K vai vir pra cá, e os outros 3K aqui, o que acontece com esses caras? Assista a aula de gerência de memória que você vai aprender como isso funciona, beleza? Por enquanto, o que a gente precisa saber é que o espaço de endereçamento é aonde meu processo está alocado dentro da memória principal. E essa informação está onde? Em uma das três partes do processo, qual aqui tem esse nome, espaço de endereçamento. Beleza? Então essa aqui seria a visão final de um processo, tá? Eu tenho informações aqui que são de uso do processador, tá? Eu tenho informações aqui que são de uso do sistema operacional e eu tenho informações aqui que são de uso da memória principal, beleza? Como eu tinha prometido, essa aula é bem mais curta, tá? Deu só 19 minutos. Na próxima aula a gente vai começar a estudar os estados de um processo, beleza, galera? Vou encerrar, compilar e mandar para vocês. Abraço e até a próxima.